estamos aqui para mais uma live, uma série de lives que eu faço no horário do almoço, da nossa série Pitadas de Visagismo. E hoje o nosso tema é Visagismo como arte-terapia. Este tema me ocorreu hoje pela manhã, no momento em que eu estava ministrando uma mentoria a uma aluna minha de visagismo. Então me ocorreu esse tema, tá? E eu quero falar com vocês sobre o visagismo como arte-terapia. Bom, para isso, olha só, antes de mais nada, eu vou explicar, né, o que é a arte-terapia, tá? Primeiro, se nós fizermos uma busca bem rápida aqui num provedor da internet, tá? Arte é a manifestação humana que expressa sentimentos, experiências e ideias por meio de formas, objetos ou obras. Isso é a arte, ou seja, a expressão do sentimento por meio de objetos, formas ou obras, tá? E continuando, se nós buscarmos o que é uma terapia, a terapia ela visa cuidar da saúde emocional de uma pessoa, ajudando a lidar com as questões da vida e aliviar dores emocionais. Algo que é importante que seja dito é que sempre quando nós vamos fazer uma consultoria de visagismo, o nosso cliente, ele sempre, em todos os momentos, seja qual for esta busca do nosso cliente, ele estará buscando algo para sanar uma questão sua, uma questão que de primeira ordem é uma questão emocional, tá? Então, oi Nice, boa tarde, tudo bem com você, minha linda? Satisfação revê-la aqui novamente. Então, o nosso cliente, ele sempre terá uma dor que ele quer resolver quando ele busca pelos nossos serviços, tá bom? Então, vamos pensar assim. Se o nosso cliente, ele tem uma dor, tá? Olha o que nós podemos proporcionar com ele através da linguagem visagista. Primeiro, o que é a arte-terapia? Então, a arte-terapia, ela é utilizada, é uma arte terapêutica, onde se utiliza de recursos artísticos como forma de comunicação com o paciente. Olha só, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. Então, quando nós estamos ali trazendo sugestões de cores, de texturas, seja a textura da vestimenta ou textura do cabelo, quando nós estamos indicando uma forma, o formato de um corte ou o formato do estilo do corte de roupa do nosso cliente, o formato de um óculos, nós estamos inserindo símbolos neste nosso cliente. Então é importante que nós, profissionais de beleza, possamos ter esta ideia, esta concepção do nosso trabalho enquanto arte, tá? E qual é o objetivo, então, desta arte-terapia? Olha só, melhorar a autoestima, promover o autoconhecimento, desenvolver a criatividade, o senso criativo, melhorar as relações interpessoais, tá? Integrar os aspectos afetivos e cognitivos de saúde. Lembrando que beleza é saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, beleza sim é saúde, está enquadrado ali dentro da área de saúde. Então, o nosso trabalho, ele promove saúde. E aí sempre eu gosto de fazer uma analogia, tá? Vamos fazer uma analogia do seu trabalho de consultoria, do nosso trabalho com um trabalho de um médico, tá? Então, quando você, imagina aí comigo, você vai ao médico, qual é a intenção? Por que você busca o médico? Para sanar uma dor sua. É a mesma coisa, o nosso cliente ele nos procura para sanar uma dor, uma questão dele. E o que o médico faz então? Bom dia, fulano, por que você veio buscar
O diagnóstico, exatamente. Por que você veio buscar o meu trabalho? O que está acontecendo com você? Eu digo sempre que a nossa primeira pergunta que você deve fazer para sua cliente é: por que você veio buscar a consultoria de imagem? Por que você veio buscar a consultoria visagista? Por que você veio buscar um teste de cores? Tá? E aí esteja atento ao que o seu cliente está dizendo. Ou seja, anote, faça as anotações. Então você começa a verbalizar ao médico o motivo da sua busca aos serviços dele e ele começa então a registrar. Ele faz uma escuta, que eu falo que é a escuta flutuante, ele começa a registrar então aquilo que você está dizendo ali, aquilo que está te causando uma dor, tá? O nosso cliente, quando você faz esta pergunta, por que ele veio buscar, ele já começa a deliberar a você, através da fala dele, o motivo qual ele está buscando os seus serviços. Olha, porque eu arrumei um emprego novo e agora eu preciso de expressar uma imagem diferente. E aí você continua interrogando, mas como é esta imagem diferente? O que é esta imagem diferente para você? Olha, eu preciso de externar, porque eu tenho muito conhecimento ali dentro da minha área, mas eu preciso passar uma maior credibilidade. Então você anota o adjetivo, credibilidade. Eu preciso falar com mais... ter uma argumentação que seja mais precisa. Então você anota a argumentação mais precisa. Eu preciso passar mais confiança. Então você anota ali, passar confiança, credibilidade. Anote tudo o que o seu cliente está te trazendo, tá? Porque depois, olha só, é a mesma coisa com o médico. Você fala assim, olha, doutor, eu não tenho dormido muito bem. Ele anota lá, não tá dormindo, eu tenho sentido dores abdominais durante a noite. Ele vai anotando tudo isso, tá? E aí depois, o que ele faz? Ele já tem uma suspeita diagnóstica da causa que o levou até o consultório dele. Então, quando a gente faz essa escuta com o nosso cliente, a gente já tem ali um pré-julgamento, né? Do porquê que o nosso cliente ele está ali buscando os nossos serviços e o que vai ser importante, olha só, e o que vai ser importante ser implementado então em sua imagem, tá? Porque os adjetivos, captar quais são os adjetivos na fala do nosso cliente é de extrema importância, porque são os adjetivos que deverão ser transformados em imagem. Ok? Então aí o médico, continuando lá na nossa analogia, o médico vai lá e ele pede ali para você, então, tô entendendo mais ou menos, possivelmente você tenha isso, então eu vou pedir um exame de imagem, faça uma radiografia, faça uma ressonância. E o que a gente faz? A gente também faz o exame de imagem do nosso cliente. Então, quando o visagista solicita, por exemplo, uma fotografia do rosto do cliente, quando a consultora solicita uma fotografia do corpo da cliente, é, na verdade, para fazer um exame diagnóstico de imagem. Então eu vou ali, eu vou verificar se as pernas da minha cliente é mais longa do que o tronco, eu vou verificar medidas de cabeça para trazer indicação de corte de cabelo, eu vou identificar o formato do rosto da minha cliente para trazer as melhores indicações dos acessórios, formato de óculos. Então tem já isso, existe o formato de óculos que mais vai se adequar à imagem o formato do rosto da minha cliente? Sim, a gente sabe que isso existe, tá? Então, ouvir esta questão que o nosso cliente traz é, na verdade, saber, tudo bem, que você vai indicar um óculos para ele, mas qual será o óculos mais indicado à imagem dele, de acordo com as necessidades que ele te trouxe ali. Então, se ele pediu mais autonomia, se ele pediu que ele precisa expressar uma certa autoridade, como que a gente vai fazer isso?
Tá? Como que a gente vai implementar estes elementos simbólicos na imagem do nosso cliente, fazendo com que essas indicações, sim, possa melhorar a sua autoestima, possa desenvolver o senso criativo. Então, como que você vai falar para o seu cliente do porquê que aquele óculos X é o mais indicado e não aquele formato de óculos Y, tá? Então, o nosso trabalho, sim, ele funciona como uma arte-terapia, partindo do princípio de que o nosso cliente, ele sempre vai chegar com uma dor e ele quer que nós possamos, que a gente consiga trazer solução a esta dor. Que a gente possa trazer algo que seja como um bálsamo ali para aquela dor dele, que é a mesma coisa que o médico deverá fazer. O médico vai ouvir as suas questões, ele vai pedir um exame de imagem, posteriormente ele vai analisar essa imagem e depois você retorna ao médico, porque ali ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma solução à sua dor, ele vai trazer um medicamento. Então eu falo que sim, que as nossas implementações imagéticas, elas devem funcionar sim como um remedinho, como uma terapia. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico, tá? Porque ele visa sanar uma série de questões do nosso cliente, tá bom? Deixe-me ver aqui. Eu tô vendo que tá surgindo algumas perguntas aqui, enfim. Então eu vou ler aqui. Até mesmo autoestimas, muitas vêm por essa questão. Sim, é verdade. Muito verdade isso. Nosso cliente sempre, né? O objetivo é sempre, na verdade, a elevação da autoestima, né? É a cura dessa determinada dor, nem que seja uma dor imagética, tá? Deixe-me ver aqui. A Fran está dizendo o seguinte: boa tarde, Jailson. Tenho acompanhado seu trabalho. Gostaria que tivesse uma formação com um conteúdo mais sucinto, apenas para cabeleireiros, com valor acessível para o pequeno empreendedor. Fran, na verdade, esta questão já é uma proposta que eu, junto com a minha equipe, estamos analisando, tá? Eu sei que o trabalho do profissional cabeleireiro é diferente, né? É um atendimento mais... tem que ser um atendimento mais rápido ali na cadeira né? Porque o seu cliente, ele senta na sua cadeira e, de repente, ele precisa de uma solução que seja mais rápida, tá? Então, sim, esta questão já é uma questão a qual nós estamos analisando aqui, tá bom? Fique tranquila que logo, logo teremos novidades aí. Oi, Dani! Muito, muito boa tarde. Que saudade de você. Que bom revê-la aqui nesta live. Uma profissional extremamente competente de maquiagem, que trabalha maquiagem de forma assertiva, que trabalha maquiagem aí de uma forma visagista, né, Dani? Tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. E a Anis está dizendo, ótimo, usamos as formas e as cores para isso. Sim, o nosso remedinho para a dor do nosso cliente é o quê? É realmente a linha, forma, cor, textura, né? Tem estudos, olha só, gente, que interessante. Muito interessante isso, tá? Para quem quer se aprofundar, não é verdade? Para quem quer trabalhar ali com muita seriedade, sabendo o que está indicando ao seu cliente, por que está indicando ao seu cliente. A nossa vestimenta, né? Tem um trabalho acadêmico que fala sobre isso, que a nossa vestimenta, ela emite um certo grau de energia, porque nós somos energia, né? Então, dependendo se você utiliza um linho, você está... este linho no tecido está emitindo uma certa energia que corresponde com uma energia do seu corpo que vai te trazer calmaria, por exemplo, que vai te trazer uma certa... Por isso que o tecido nos proporciona um determinado aconchego, diferente de um tecido, por exemplo, um tecido de poliéster,
que é derivado de petróleo, de plástico, que emite uma certa ressonância magnética, que vai trazer ali, quando em contato com o seu corpo, um outro tipo de energia. Olha que coisa interessantíssima de nós, profissionais de beleza, sabermos destas informações, termos conhecimento destas informações e falar isso para o nosso cliente. Ah, Jéssica, mas meu cliente não quer saber disso e tal, tudo bem. Eu sei que o seu cliente, de repente, ele pode não querer saber disso, mas imagina o seu cliente falando, olha, eu fiz a consultoria com fulano, ele me falou de coisas, ela me falou de coisas das quais eu jamais imaginei que teria ali na consultoria. Eu fui buscar uma consultoria só para saber quais são as minhas melhores cores, tá? Mas ele me veio com muito mais, porque a gente tem que fazer, né, na minha concepção, a gente tem que fazer uma entrega, a gente tem que entregar para os nossos clientes sempre muito mais do que eles vieram buscar. Eu prezo para isso. Quem já foi meu aluno, se você já foi meu aluno, escreve aqui. Você sabe disso, eu prezo muito por isso. Eu tento, pelo menos, entregar muito mais do que o aluno veio buscar. Eu acho que os nossos serviços de consultoria também devem ser assim, tá? E como que você faz isso? Fazendo uma criação que seja estratégica, que corresponda realmente com as necessidades do seu cliente, que você possa não abrir caixinhas ali da gaveta do seu cliente, as quais ele não te permitiu. Então, tenha uma escuta sábia, seja sábio ao fazer as suas perguntas ao seu cliente de maneira educada, de maneira gentil. Não estou falando de educação, de tonalidade de voz, eu estou falando de ir com o seu cliente até onde ele te permitir. Porque o nosso cliente, ele traz ele traz todas as demandas dele. É a mesma coisa quando você vai ao médico, que você começa a falar das suas dores. O médico, ele já sabe mais ou menos ali o que está acontecendo, ele te pede um exame de imagem para fazer uma investigação mais profunda. Olha o nosso trabalho, como tem relação com o trabalho de um médico, como tem relação com uma terapia diagnóstica. E uma terapia bem feita só vai culminar em resultados mais precisos, em resultados extremamente assertivos ao nosso cliente, tá? Olha aqui, Dani, já eu, a questão dos restos, tais energias aí. Muito legal, já isso. Vou continuar acompanhando, claro, amei seu trabalho. Obrigado, Fran. Eu agradeço muito pela interação, por vocês estarem aqui comigo. Tá? Aproveito para dizer que se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse conteúdo, compartilha, clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha esta live para profissionais que você acredita que este tema pode ser importante. Se inscreva no link da minha bio. Nós teremos aulas gratuitas nos dias 10, 12 e 14, onde eu vou falar das implementações de cores e como você pode utilizar destes serviços para tornar-se uma referência na sua área, no seu campo de atuação, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é formar profissionais que sejam conscientes, que tenham conhecimentos com base na ciência, com base nos estudos aí acadêmicos, nos mais recentes, para que a gente possa tornar e criar uma comunidade muito forte, tá bom? A Anícia está dizendo, já fiz o curso completo de visagismo com o Felipe, mas quero muito fazer contigo. Obrigado, Nice. Nós temos respeito muito o trabalho do Felipe, ele foi o pioneiro aqui no Brasil, ok? E depois que eu fiz a formação do Felipe lá em 2004, eu busquei conhecimentos de outras áreas também, porque eu achei que seria importante. Então eu fiz psicologia cognitiva, eu fiz psicanálise, eu estudei artes também, para trazer implementações que eu vi que eram necessárias ali nos nossos estudos, nas nossas implementações de beleza, tá bom? Então vai ser uma honra tê-la comigo, é claro, nesta próxima formação, tá bom? Então, inscreva-se aqui no link da minha bio, tá? Para que você não perca nenhuma novidade. Hoje eu fiz lá no Stories uma sequência de é claro que é uma breve análise de uma mentoria que eu fiz ontem em conjunto com uma aluna minha,
e eu coloquei ali recortes daquilo que é importante de ser ouvido, tá? No diálogo ali, no processo de consultoria. Então, quem quiser acompanhar, está aí nos meus stories, tá bom? Gente, meu muito obrigado mais uma vez. Amanhã, 12h07, pelo horário de Brasília, eu volto com mais uma live da série Pitadas de Visagismo. E se você tem sugestão de algum tema, escreva aqui nos comentários ou escreva numa caixinha que possivelmente eu vou deixar lá no Stories, tá bom? Um grande abraço, uma ótima tarde para você. Muito visagismo. Até mais.